O que acontece quando algum evento simplesmente desafia as leis da natureza que a gente conhece? Hoje, vamos explorar justamente essa ideia, o conceito de um poder que opera além da ciência, um controle total sobre o mundo natural. Para começar, vamos direto a uma pergunta que está no centro de todo esse debate. Será que a ciência consegue mesmo explicar tudo? Essa questão já nos joga direto numa tensão bem antiga, né? Entre o mundo que a gente vê, que a gente mede, e aquilo que talvez esteja além, o chamado sobrenatural. Então, vamos para a primeira parte, o controle divino sobre a natureza. A ideia central aqui é bem direta. Nessa visão de mundo, existe um poder soberano que não joga exatamente pelas mesmas regras das leis naturais que a gente estuda. A perspectiva aqui é que toda a criação estaria sob uma autoridade divina. Sabe o que isso significa? Que as leis da física, da biologia, elas não seriam as barreiras finais. Na verdade, elas estariam sujeitas a um poder ainda maior. E é nesse contexto que os milagres aparecem, não só como histórias antigas. Eventos como, por exemplo, o sol parando no céu, são colocados como desafios diretos, tanto para as crenças pagãs daquela época, quanto para as nossas visões de mundo mais modernas, que se limitam a buscar explicações naturais para tudo. Agora, a segunda parte, milagre versus naturalismo. É aqui que o conflito fica bem claro, porque a gente tem duas visões de mundo opostas, tentando interpretar esses eventos tão extraordinários. E só para todo mundo ficar na mesma página, o que é o naturalismo? É a filosofia que basicamente diz que tudo que existe e acontece pode ser explicado por causas e processos naturais. Qualquer coisa fora disso, como uma intervenção divina, é simplesmente descartada. E olha só como o impasse fica nítido aqui. De um lado, o naturalismo vai tentar explicar os milagres como mitos, lendas, ou talvez um fenômeno da natureza que o pessoal da época não entendeu direito. Do outro lado, a visão bíblica os apresenta como algo totalmente diferente, atos intencionais e sobrenaturais de Deus. O ponto crucial aqui, segundo essa perspectiva, é que quando alguém tenta achar uma explicação natural para um milagre, tipo dizer que Jesus andou sobre um banco de areia e não sobre a água, na prática, isso é visto como uma forma de negar a própria identidade sobrenatural que é atribuída a ele. Ok, vamos para a terceira parte, os sinais de Jesus. Agora, o foco vai todo para a evidência central que o material apresenta, os milagres que são descritos como sinais realizados por Jesus. E a lista é impressionante, né? Abrange áreas muito diferentes. A gente está falando de controle sobre doenças, sobre a natureza, sobre a matéria e até sobre a própria morte. A escala desses atos é fundamental para a gente conseguir entender o argumento que está sendo construído. E aqui está a chave da interpretação. Esses eventos não são descritos apenas como uma exibição de poder para impressionar as pessoas. A palavra usada é sinais. Cada milagre funcionava como uma placa de sinalização, sabe? Apontando para uma resposta à pergunta: quem é essa pessoa? Os sinais serviam para confirmar a verdade do que ele dizia. A fonte faz uma distinção aqui que é muito importante. Enquanto outras figuras bíblicas, tipo Josué, apontavam para Deus como a origem do poder que eles demonstravam, Jesus é retratado de um jeito bem diferente. Ele afirmava ser a própria fonte desse poder. E essa afirmação não é nada sutil. Ele não diz, eu posso trazer a ressurreição, mas sim, eu sou a ressurreição. É uma declaração de identidade, que liga diretamente a natureza dele ao poder que ele demonstrava. E essa outra citação só reforça a ideia. A autoridade sobre a vida e a morte não é algo que ele pede ou que ele recebe de uma fonte de fora. É algo que ele afirma que já tem, que é inerente a ele. Segundo o texto, nenhum outro profeta fez declarações desse tipo. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, o maior milagre. Aqui, o foco se expande do controle sobre o mundo físico para o que o material descreve como sendo o propósito final de tudo isso. Então, a gente fica se perguntando, se curar os cegos e acalmar tempestades não era o objetivo principal, qual era? O texto argumenta que todos esses sinais estavam, na verdade, apontando para uma missão ainda maior, um milagre de uma outra categoria. Chegamos ao ponto central. O maior milagre aqui não é definido como um evento físico, mas como uma transformação interna. A mudança de um coração humano, descrito como marcado pelo pecado, é apresentada como um ato sobrenatural ainda mais significativo do que controlar os elementos da natureza.
No fim das contas, tudo volta para essa questão. A fonte argumenta que cada ato de poder sobre a natureza não era um fim em si mesmo. Era, na verdade, um convite. Um convite para que cada pessoa que testemunhou ou ouviu falar sobre esses eventos tomasse uma decisão sobre quem era Jesus. E para concluir, fica uma questão para reflexão, tirada do próprio material. Se uma pessoa aceita a premissa de que existe um poder que não se limita às leis naturais, de que forma isso muda o jeito de entender a mensagem central do Evangelho? É um pensamento que conecta tudo que foi apresentado e fica aí para a gente considerar.